Boa noite a todos. Quando Jesus, ele disse que não veio modificar a lei, ele responde ao doutor da lei que lhe fez a pergunta, qual o maior mandamento? Ele estava demonstrando ali que não veio modificar a lei, porque ali ele estava recorrendo a 2 livros da Torá, Deuteronômio e Levítico. Nesses 2 livros é onde estão contidas essas frases que Jesus disse para ele. Amarás o teu Deus com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e depois, no Levítico, e ao próximo como a ti mesmo. Nós hoje vamos falar, na verdade, sobre 2 virtudes que são irmãs e indissociáveis uma da outra: o amor e a caridade. Parece até chavão, clichê, ou pieguismo até, se falar de amor e de caridade. Mas não é do amor, aquele amor, I love you, né? Je t'aime. Esse é o amor que a gente diz quando está namorando, quando se encanta pela mulher ou pelo homem. Enfim, é um amor ainda sensual. Mas esse amor que Jesus nos conclama a não pronunciar, mas a vivenciar, é o amor, eu já disse algumas vezes, ágape. É o amor que Paulo vai falar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que por coincidência, o capítulo 13 dessa primeira epístola também tem 13 versículos. Até cabalística coisa. Então lá ele vai fazer uma descrição do que é o amor, que eu até vou dar um pequeno spoiler aqui sobre isso. Então, como vamos falar hoje sobre amor e caridade, e nós vamos ver que um está ligado ao outro. É para ver se a gente consegue, inclusive para mim. Toda pessoa que estiver aqui nesse local, nesse púlpito, está falando para ele próprio. A plateia, se tirar proveito em alguma coisa, também lucrará. Mas o grande beneficiado é quem está falando aqui. Porque a gente fala olhando para o nosso espelho. E aí, desse espelho, ninguém se esconde e ninguém engana. Então, eu gostaria de começar nessa noite, antes dando uma boa noite a todos, desejando que a paz do Senhor Jesus se faça em todos os corações aqui presentes e nos seus entes queridos, naqueles que não puderam comparecer, e, enfim, em todos os corações deste planeta, onde quer que se encontre, desse planeta que está sob a tutela do Mestre Jesus, que é o governador espiritual deste orbe. Então, eu gostaria de começar fazendo uma citação do verdadeiro sentido da caridade, segundo o entendimento de Jesus. Como ele entendia o significado dessa palavra caridade. E para isso eu recorro ao Livro dos Espíritos, primeira obra da doutrina, né, para quem não sabe, publicada em 18 de abril de 1857. Primeira edição tinha 501 perguntas e a atual tem 1019. É um livro na base de perguntas e respostas. E nesse livro, na pergunta número 886, tem um título, Caridade e Amor ao Próximo. O professor Rivaio, codinome Allan Kardec, pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos superiores, as entidades venerandas que, em nome do Cristo, estavam ali com Kardec, codificando essa doutrina, passando para nós, que é do Cristo, eles disseram que a caridade, segundo o entendimento de Jesus, é a benevolência para com todos, é a indulgência para com as imperfeições dos outros,
e é o perdão das ofensas. Benevolência sugere a própria palavra ser bom para com todos. Viram o título, o texto lido? A relação de faz do amor, fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse, amar ao próximo. Então, quem não gostaria que os outros fossem bons com a gente, em algum momento, em alguma situação em que nós precisemos dessas pessoas? E como a gente ainda é egoísta, de preferência que fosse sempre bom com a gente, não é? E por que então eu não ser bom um pouquinho sequer com o outro? Por isso que Jesus enfaticamente diz: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias. E o que é indulgência? Eu sei que fulano é um contumaz na prática daquele erro. Mas eu vou procurar ver naquele fulano alguma coisa de boa que certamente ele tem. A pessoa que comete os maiores delitos, os crimes mais hediondos, se a gente investigar, tem alguma coisinha dele que é boa. Alguma coisa de boa ele já fez ou ainda fará. Por uma razão simples. Aquele criminoso, assim chamado, dadas as suas atitudes delituosas, é uma centelha divina. E a centelha divina não é criminosa. Ele ou ela, que usando equivocadamente aquele dom que Deus deu para nós, do livre-arbítrio, comete as coisas erradas, comete os seus equívocos. Mas ele tem o germe divino dentro dele. Quando Jesus diz na oração dominical, eu sempre digo que dominical não tem a ver com domingo, vem de Dominus, do latim, Senhor, é a oração do Pai Nosso conhecida. Quando Jesus diz, Pai Nosso que estás nos céus, veja que ele poderia ter dito, meu Pai, orai por esses irmãos ainda infelizes. Não, ele disse, Pai Nosso, usando o pronome pessoal no plural. O que é meu no singular e o que é nosso no plural. Não é aula de português, mas ele usou o pronome no plural, dizendo que todos somos filhos de Abba, em aramaico, pai, como ele chamava. Então, se todos somos filhos de Abba, somos todos irmãos. Um casal que tem 5 filhos, aquele é irmão daquele, que é irmão do outro, porque são filhos daquele casal, do mesmo pai. Então, se nós somos, o Pai é nosso, somos todos filhos dele, somos irmãos. Por isso que vem a expressão fraternal, um abraço fraterno de irmão. Então, vamos ser indulgentes, relevando as faltas daquele irmão que ainda, por ignorância, não no sentido de brutalidade, ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer, ainda faz as coisas erradas. Jesus dizia certa vez, diante do templo, não mais o de Salomão, mas o templo de Jerusalém, com os discípulos. E ele dizia que o homem do mundo é mais ignorante do que mau. Então era como se estivesse dizendo, eles ainda fazem essas bobagens porque ainda não conhecem as leis, ou os que conhecem não estão as cumprindo. Por isso que ele vai dizer no final do Sermão do Monte, no finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, com aquela linda parábola da casa sobre a rocha. 2 construtores foram construir uma casa. E um deles, muito prudente, construiu a casa, mas escolheu para o alicerce um solo rochoso, uma rocha. E logo vieram os ventos, as tempestades, as torrentes, a terra tremeu, mas a casa se manteve firme, porque o solo, o alicerce, era numa rocha. O outro construtor, apressado e imprudente, resolve construir sua casa no primeiro local que viu, não quis
planejar bem, escolheu a areia para alicerce de sua casa. E diz o texto que quando vieram as chuvas, os ventos sopraram, a terra tremeu, a casa caiu. E foi grande a sua ruína. Aí ele encerra o Sermão da Montanha. É lindo. Esses são 3 capítulos, viu, gente? Quem quiser saber depois, 5, 6 e 7 de Mateus. E no final ele diz: todo aquele, prestem atenção, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é considerado o homem sábio, aquele que construiu a casa sobre a rocha. E aquele que não as pratica é considerado tal como o homem que construiu sua casa sobre a areia. E um terreno arenoso não oferece segurança. E o que é que ele quis dizer com essa metáfora? Que quem conhece as suas palavras, quem já conhece os textos, nós espíritas, conheço toda a obra kardeciana ou kardeciana, ambas estão corretas. Conheço as obras auxiliares, Humberto de Campos, tudo, Emmanuel, André Luiz, Ivone Pereira, Leon Denis e etc. Mas não pratico. Sei tudo. Mas não estou vivenciando. Por isso que Jesus, nós vamos ver aqui, que a razão de ser da nossa palestra hoje, para quem gosta de tema, é a pergunta que o doutor da lei fez a Jesus. Porque foi dessa pergunta que Jesus criou uma história. História com E. Ou seja, um conto, uma fábula, uma parábola. A parábola do samaritano. E essa parábola nós só vamos encontrá-la no Evangelho de Lucas. 2 parábolas muito bonitas que só tem no Evangelho de Lucas. A do filho pródigo, de quem eu acho que falamos aqui na última palestra, sobre um assunto que envolvia a palavra do filho pródigo. E a do samaritano. Jesus conta essa parábola porque o doutor da lei pergunta a Jesus de forma maliciosa, de forma capciosa, para tentá-lo, para ver se pegava ele numa enrascada, numa mentira. E pergunta: Senhor, o que devo eu fazer para conseguir a vida eterna? Ele queria saber de Jesus, que já diziam que ele era o Messias, era o profeta nazareno, o que é que eu tinha que fazer para ir para o céu, na linguagem da ortodoxia bíblica, da Torá. Jesus diz: o que está escrito na lei? Porque ele era um doutor da lei, era um fariseu, ele conhecia os textos da Torá, dos 5 livros, ainda o Talmud, a Cabala, ou Cabalá. Ele conhecia todos os textos sagrados do judaísmo. Por isso que Jesus diz: bom, você está me perguntando, mas o que é que está escrito na lei? Na lei de Moisés, que vocês tanto recitam várias vezes ao dia. Aí quando ele pergunta, o que está escrito na lei? Vírgula. Porque no hebraico não tem vírgula, nem ponto. Mas Jesus faz uma vírgula aqui para nós. Como lês? Ó, o que está na lei? Como lês? Esse como lês é a mesma coisa que dizer assim, como você interpreta o que está na lei? Você que é um doutor. Ele queria pegar Jesus, Jesus pegou ele. Como lês? E ele diz a mesma coisa que Jesus disse para o outro doutor da lei que foi lido. Amarás o Senhor teu Deus. E citou os mesmos livros da Torá, Deuteronômio e Levítico. Mas quando ele diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus aí, ponto. Tudo bem, você conhece bem a lei, você disse tudo. Faze isto e viverás. Ó. Pronto, faça isso que você vai para o céu, como você está me perguntando, ou terá a vida eterna. Porque Jesus estava sabendo que ele não fazia aquilo que ele conhecia, ele não vivenciava aquilo que ele ensinava para os outros,
Por isso que Jesus dizia também, às vezes, para os discípulos e para aqueles que ele estava dando as lições: fazei tudo o que os fariseus e os escribas dizem, mas não façais o que eles fazem. Porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Por isso que ele pergunta: o que está escrito na lei, como lês? Como você interpreta, doutor? E quando o doutor da lei pergunta, Jesus, quando ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e que Jesus fala, tudo bem, faz isso e viverás. O doutor da lei não se conformou. Aí ele faz a outra pergunta: mas quem é o meu próximo? Judeu nunca respondia uma pergunta diretamente, a resposta assim de pronto. Ele sempre respondia com uma contrapergunta. De forma que você me fazia uma pergunta e eu respondia com outra pergunta. De forma que você mesmo ia responder aquilo que você me perguntou. E Jesus, como um dos grandes, aliás, o maior de todos os sábios, que este orbe já teve a honra de pisar em seu solo. Então, Jesus, quando ele pergunta quem é o próximo, e também essa pergunta é importante a gente fazer um pequeno esclarecimento. Para os judeus, só era o próximo, ou seja, só é meu irmão de fé ou de caminhada, aquele que comungar da mesma religião, que der o dízimo lá no templo, a oferenda. Quem não for, não é o meu próximo. É por isso que Jesus diz, eu não vim modificar a lei, sim dar-lhe cumprimento. Mas ele sempre dizia, ouvistes o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Toda vez que ele dizia esse eu, porém, vos digo, ele estava não modificando a lei de Deus, mas estava modificando a lei de Moisés, no que não estava em consonância com as leis divinas. Por isso que ele dizia, ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai até os vossos inimigos. Então, Jesus, para responder à pergunta, ele diz, olha, certo homem, que não tem nome, parábola sempre não tem nome, as personagens, interessante. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é praticamente 700 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. É uma grande altitude. E esse homem, certo, descia de Jerusalém para Jericó, que é a maior depressão da terra. Dizem que em volta de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Jericó simbolizava a matéria, a materialidade, a ganância, os interesses mundanos, porque era uma cidade de muito movimento financeiro, de muita ambição. As pessoas iam ali para ganhar dinheiro. Também tinha lá as casas das mulheres alegres, se é que me entendem, porque onde há muito dinheiro, também os homens querem, né, se refestelar nas coisas ainda sensuais. E aquelas infelizes também iam lá para fazer parte daquele meio. Então veja que o homem descia de Jerusalém, que Jerusalém simbolizava a capital santa, as alturas, era coisa sagrada para aquele povo. E no simbolismo, quem desce está deixando as alturas, por óbvio, né? E vai para os planos inferiores. E é o que ocorre com todos nós quando nos afastamos das alturas, das leis de Deus, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Quem é? Não sei. Era judeu, samaritano, saduceu, levita, sírio, egípcio, não sei. Era romano, o nosso invasor? Também ninguém sabe. Mas esse homem, como todo aquele que desce, que se afasta de Deus, caiu em mãos de salteadores, ladrões. E o roubaram e o maltrataram, deixando quase morto.
nesse mesmo caminho, descendo também, olha o emblema, o simbolismo da parábola, descendo também para o mesmo lugar, lá das alturas de Jerusalém para Jericó, vinha um sacerdote, que sacerdote era a autoridade religiosa daquele povo. E vendo aquele homem caído, os sacerdotes geralmente moravam em Jericó, que tinham suas mansões, casas de praia, era um negócio mesmo bacana. Talvez a gente já morou por lá, viu? A gente que gosta de muita coisa, nossas casas de praia, tal, quem sabe a lembrancinha de Jericó. Então esse homem, esse sacerdote, vendo aquele moribundo, bom, não sei quem é, será que é judeu? Se for judeu, eu vou dar uma mãozinha. Não, mas não sei, que ele está desfigurado e está morto, não sei. Um sacerdote não poderia tocar num cadáver, porque se tornaria impuro e demandava um ritual de purificação muito complexo, com dias e uma opção de coisas para que ele voltasse a ser um homem puro de novo, segundo o entendimento deles. Então, não sei se o homem está morto, não sei se é judeu. Bom, eu vou descer, certamente vem alguém e dá uma mãozinha para esse miserável. Diz o texto que logo a seguir, também descendo, vinha um levita. Levita era uma espécie de sacristão, digamos assim. Tem o padre na missa e o sacristão conhece tudo, mas não pode celebrar porque não é ordenado. O levita era um homem da tribo de Levi e que era auxiliar das cerimônias do templo de Jerusalém, nas sinagogas. Então esse levita também conhecia todo o texto, todas as escrituras sagradas e tinha o dever, porque era um homem de Deus, segundo eles, de dar auxílio àquele próximo. Mas ele, tal como o sacerdote, olhou, não sei quem é, se não é, se está morto, se não está. Deve vir alguém aí, né? E dá uma mãozinha para esse miserável. E foi para a sua mansão também. E diz o texto que não disse subir nem se descia, mas que vinha um homem, agora ele diz, um samaritano, que vendo aquele homem caído, semi-morto, desceu da sua montaria, prestou os primeiros socorros, né? Aplicou azeite, vinho, aloe vera, fez as primeiras limpezas dos ferimentos, colocou o homem na sua montaria e foi até Jerusalém. E lá chegando, colocou numa hospedaria, passou a noite como um zeloso enfermeiro cuidando daquele moribundo, mas no outro dia teria que seguir. Devia ser um caixeiro viajante, uma coisa do tipo que precisaria seguir a viagem. Chamou o dono da estalagem e disse, olha, cuida bem dele, está aqui 2 moedas, 2 denários. Quando eu voltar, o que gastares a mais, eu te restituo. Mas cuide dele. E o samaritano não questionou se aquele homem era judeu, porque samaritanos eram arqui-inimigos dos judeus. Tanto que na Samaria, no Monte Gerizim, foi erguido um templo para adorar o Deus, porque eles não podiam ir adorar o Deus no templo de Jerusalém. Então, segundo eles, Deus habitava no templo, no Monte Gerizim, o Gerizim. Mas para os judeus, Deus habitava no Monte Sião, no templo de Jerusalém. Então, eles eram arqui-inimigos. Mas o amor cobre multidão de pecados, como dizia Pedro na sua primeira carta, cobre no sentido de encobrir mesmo, ocultar. O samaritano não questionou se ele era meu inimigo, se não era. É um homem necessitado que está agonizando, vou ajudá-lo. Olha o texto de Jesus, fazei ao próximo tudo quanto gostarias que ele vos fizesse. Ele não conhecia esse texto de Jesus, porque ele não era cristão. Jesus ainda estava por aí ensinando. E ele só vai ter com o samaritano em alguns encontros lá no poço de Jacó, com a mulher samaritana, e em poucas ocasiões. Mas aquele homem agiu como se fosse um discípulo de Jesus, como se conhecesse as leis, e ele praticou a lei do amor. Quando Kardec pergunta na questão 886 sobre a caridade, diante da resposta que foi dada,
ele faz um comentário que eu gostaria de falar um pouquinho. Ele diz assim, ó, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus, aspas, amai-vos uns aos outros como irmãos. E ele vai dizer, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate dos nossos inferiores, dos nossos iguais ou dos nossos superiores. Todos somos iguais, mas ele quer dizer daquelas pessoas mais humildes, que na escala social estão abaixo de nós. Daqueles que frequentam os mesmos locais sociais e financeiros da gente e daqueles que estão acima de nós. Para ele não importa. Interessante, quando ele fala aqui que não se restringe a caridade à esmola, se eu perguntar aqui, ninguém precisa responder, gente. Quem já deu esmola aqui? Todo mundo já. Se eu disser levanta o dedo ou o braço, todo mundo vai levantar. É impossível não ter dado uma esmolinha, né? Mas eu perguntando agora, reforçando, e a caridade? Quem já fez a caridade? Beto, eu já fiz, dei esmola. Vamos fazer uma pequena explicação aqui. Que eu sei que os senhores sabem. Esmola é quando você dá o que lhe sobra. Quando você dá o que não lhe interessa mais. Quando está ocupando muita coisa no seu armário. Comprei agora, viajei, trouxe umas roupas de marca. O armário não cabe mais. Então, tira aquelas que já estão rotas, aquela rasgadinha. Dá para alguém que está precisando. Tem que botar as minhas novas. Esmola é quando você dá, quando você tem muito e está sobrando. Dá essas sobras. Imagine você estar no seu almoço de domingo, comendo aquele salmão, aquele molho de maracujá gostoso, e bate alguém na porta. Na hora que você ia dar a primeira garfada. Moço, estou com uma fome danada. Estou com meu menininho aí fora, 2 filhinhos. E deu alguma coisa para eu comer? É impossível não ter nada para você oferecer. Mas quanta gente diz, hoje não tem não. Ou estou mentindo? Ou diz assim, ou chama a empregada, né, se tiver, ou a mulher. Mas veja aquele restinho daquela comida de onde está na geladeira, está esquentadinha aí, dá para ver se ele vai embora logo. Porque na hora do almoço não é possível, um dia de domingo. Quanta gente ainda faz isso? Muita gente já não faz, graças a Deus. Evolução. Mas muitos de nós ainda fazemos. Então isso é esmola. Deixa eu ver uma moedinha aqui, aí dá 10 centavos. É melhor não dar. Então, a gente dá o que sobra ou o que está nos incomodando, de alguma forma. E caridade? Aí é diferente. Caridade não é quando você dá. É quando você doa, do verbo doar, que vem do latim donare, significa doar muito e doar sempre. A raiz etimológica é do latim, donare. Então, caridade é quando você doa, mas doa dando alguma coisa a alguém com amor. Dando com a satisfação e a alegria de quem é você que está sendo beneficiado, é você que está recebendo aquilo que você está dando. Por isso você tem a satisfação, a alegria. E nem quer que ele agradeça. Você dá, meu irmão, está aqui, vou lhe oferecer aqui, é seu. Então você está doando e até sai antes que ele fique, Deus lhe abençoe, muitos anos de vida, e aquelas coisas. Porque você não espera o agradecimento, você deu de coração. A ovação é própria dos egoístas, dos que ainda se comprazem com o toma lá da cá. Eu vou oferecer a ele, porque acho que ele tem condições, quem sabe, amanhã eu posso precisar, não é? Então eu já dei alguma coisa, fiz alguma coisa, com certeza, se ele for um homem justo, vai me dar uma mãozinha quando eu precisar. E a caridade não. É você doar para alguém
Principalmente quando sabe que aquele alguém não tem nenhuma condição de lhe retribuir, nem de fazer nada por você. E como Jesus dizia, meu Pai que está no céu, que em secreto tudo vê, saberá lhe recompensar quando você precisar. Porque você está praticando a lei de amor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, como eu disse, ela é um pouquinho extensa, mas eu faço questão de citar algumas frases que eu acho importantes e que têm a ver com o nosso assunto de hoje. Me permitam. Ele começa dizendo, todo mundo sabe o começo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal, um sino que tine. E ele começa fazendo interessante. Veja o que ele diz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Alguém sabe aqui, vem agora a Páscoa, o que significa o Pentecostes? Tem dois tipos, para os hebreus e para os cristãos. Para os cristãos, se vocês não sabem exatamente o significado, mas sabem que é algo que acontece depois da Páscoa, né? Pentecostes vem de penta, 50. Pentecostes. Na verdade, foi 49 dias. Mas se arredondou, ficou 50 Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, segundo consta no livro Atos dos Apóstolos, escrito pelo discípulo, pelo apóstolo Lucas, Lucano era seu nome grego. Então lá diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, eram mais de 100, parece 120, e todos falavam línguas diferentes, o que a gente conhece como xenoglossia. Eles eram médiuns. Estavam em transe mediúnico, falando línguas, para que cada um daquela comunidade, daquela língua, entendesse. Os que falavam egípcios, quem era hebreu não entendia, mas os egípcios que estavam ali entenderiam. Falando sírio, quem era sírio ali entenderia. Então foi um fenômeno chamado de Pentecostes. Aí ele diz a Paulo, fazendo menção, penso eu, a esse evento do Pentecostes. Porque quando Paulo escreve essa carta, primeiro aos Coríntios, já havia acontecido o Pentecostes. Aliás, um spoiler também para todos, os primeiros livros, os primeiros escritos do Novo Testamento não foram os evangelhos. Embora conste, quem lê o Novo Testamento vai ver que o primeiro livro é o de Mateus, que está lá na ordem. Mas não foi essa ordem cronológica dos escritos neotestamentários do Novo Testamento. As primeiras escrituras, os primeiros escritos foram as cartas paulinas, ou as epístolas. Então ele diz aqui, fazendo uma relação, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou tal como lá em Pentecostes, se eu não tiver amor, não adianta eu falar a língua dos anjos. Língua dos anjos, eles médiuns, ouvindo dos espíritos e falando para os homens. É isso, em outras palavras. Não adianta eu ser um grande médium de psicofonia, psicografia, de pictografia, aquele que pinta. Não adianta eu ter esses dons todos. Sem amor, eu nada serei. E ele diz, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda assim tivesse toda a fé capaz de transportar os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. Veja como ele faz uma apologia verdadeira ao amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que me entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, aí ele vai dizer, agora os atributos do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não tem inveja. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, ou seja, não se envaidece. O amor é humilde. Numa Bíblia de tradução católica, ele já vai chamar de caridade. Por isso que eu disse que no começo que o amor e a caridade são dois atributos indissociáveis um do outro. São irmãos siameses, um está ligado ao outro.
na versão católica. A caridade, na outra tem o amor, não é escandalosa, ou seja, discreta. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, o amor. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência também findará. Por ora, aí ele encerra no versículo 13, por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Então veja a importância da caridade, do amor. E se confundem. Eu digo que a caridade é um pseudônimo para a palavra amor. Se esquecer, é amor, não sei o nome agora, é caridade. Aplicou bem. Gente, nessa parábola do samaritano, Jesus fala sobre quem foi o próximo. Porque o doutor da lei, lembra? Ele pergunta, quem é meu próximo? Que ensejou Jesus a criar essa parábola, essa história tão linda, que podemos passar aqui um domingo inteiro, um seminário, falando sobre os tentáculos, ou as vertentes em que ela pode nos levar. A caridade consigo mesmo, porque às vezes a gente comete um erro, e quem não os comete ainda? E a gente fica se culpando a vida toda, e entra em depressão. Não me perdoo. O que eu fiz não tem jeito, eu não me perdoo. Mas o que eu fiz, eu não posso mais desfazer. Chico Xavier não dizia? Eu não posso voltar para corrigir o que eu fiz de errado, para fazer uma nova história. Mas eu posso fazer um novo fim. O que eu errei até agora, bom, eu reconheço. Já é um ponto. Me arrependo, sim. Vou envidar todos os esforços para não reincidir naquelas faltas, naqueles erros. Esse é o nosso processo de evolução. Porque todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos, estamos no mundo de provas e expiação. Quantas vezes você vai com pressa e vê alguém passando mal e cai na rua? E você, puxa, se eu não tivesse tão apressado, se eu não fosse agora para a palestra no Prozebem, que já estou em cima da hora, eu ia ajudar esse irmão. Manda a caridade que eu atrase a palestra, que vocês esperem, que eu nem possa comunicar que atrasei, depois vão pensar mal. O Beto nunca falhou, sempre chegava aqui 6h30, abrindo o centro. Quem chega aqui cedo me vê que eu chego cedo. Mas hoje ele nem avisou. Alguma coisa aconteceu. E aconteceu. Eu parei para socorrer um irmão. Porque a melhor pergunta, quando estiver diante de uma dúvida, nesses casos, pergunte, como será que Jesus agiria nesse caso? Jesus ia para o Sermão do Monte. Será que ele ia parar? Não, eu vou falar para uma multidão, tem um caído aqui, de lá, quem sabe, eu faço um milagre, Não. O sermão que ele ia dar, esperava. Aliás, todo mundo ia ser ali mesmo, porque todo mundo ia em cima dele, mas ele primeiro ia socorrer. Quando Jesus desce do Monte Tabor, naquele fenômeno conhecido como a transfiguração, e quando Jesus desce, diz para os discípulos, quem eram os discípulos? Aqueles mesmos que andavam sempre com ele, João e Tiago, os irmãos Boanerges, filhos de Zebedeu, e Pedro, Simão Barjonas, filho de Jonas. Ele disse, não conte nada a ninguém do que vocês viram aqui. E quando Jesus vai descendo, naturalmente, naquele dia foi algo incrível, se pudesse continuar aqui o tempo. Jesus ali faz tanta coisa naquele dia. Vem um homem correndo. Senhor, minha filha morreu. Outras traduções dizem, minha filha está morrendo. E Jesus diz, tá, eu irei curá-la.
E Jesus já ia. Esse homem era Jairo. Jesus já ia com seus 3 discípulos, mas a multidão já ia também acompanhando ele. Bom, para onde esse homem vai, a gente vai, deve ter coisa boa. E no caminho, veja, como a gente fala às vezes erradamente, por coincidência, para atrapalhar, vem uma mulher que tinha 12 anos com sangramento horrível. Não sei se o nome era endometriose, não sei, era uma hemorragia que ela tinha. 12 anos, ela já tinha gasto tudo que tinha e não melhorava. A mulher vinha da cor de um papel branco, porque perdendo sangue direto. Mas ela tinha uma fé muito grande, ela disse, se eu tocar na fímbria, quer dizer, na pontinha da túnica desse homem, eu tenho certeza que eu vou ficar curada. E assim fez. Tocou e ficou curada. Mas atrasou, porque Jesus ainda perguntou, epa, peraí, quem me tocou? Alguém me tocou. Mas, Senhor, como nós vamos saber? Com essa multidão toda ali espremendo aqui. Não. Alguém me tocou de forma especial, porque de mim saíram virtudes. Ou seja, de mim saíram ectoplasmas, energias curadoras que aquela mulher, por lei de atração, trouxe para ela daquele homem que era a fonte da cura e do amor. Mas isso atrasou a ida de Jesus para a casa da filha de Jairo, que estava morrendo. E quando Jesus vai, continuando, vem alguém e diz, não incomode mais o homem, ela já morreu. E Jesus diz, não, tenha calma, ela só dorme. Vamos lá. E esse Jairo, quem era? Era um Jairo qualquer? Não. Ele era chefe de uma sinagoga em Cafarnaum. Portanto, era uma autoridade do judaísmo. Mas ele veio correndo porque ele já tinha no seu interior a certeza de que Jesus, aquele profeta de Nazaré, aquele a quem chamavam de feiticeiro, de embusteiro, de profano, porque violava a lei de Moisés, curando no sábado, violando o Shabat. Esse homem podia, ele era filho de Deus, era o Messias esperado nas profecias. Então, Jesus vai, e quando chega lá, já estão tocando as músicas fúnebres, as carpideiras. Jesus, olha, por favor, tirem o povo de dentro de casa, fique só o Jairo, a mulher e a menina, que dizem que morreu. Você, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Esses 3, nos momentos mais importantes, sempre estavam com ele. Então, lá dentro, diz que ele disse para a menina, Talita cumi, menina, levante-se. E a menina, depois disse, olha, vejo que ela está com fome. Dê alguma coisinha de comer para a menina, viu? E a menina voltou. Então, quem é meu próximo? Quem foi o próximo para aquela mulher que sangrava com hemorragia havia 12 anos? Jesus. Quem foi o próximo para a filha de Jairo? Jesus. Ser o próximo do outro, ou seja, numa redundância, ser o próximo do próximo, não é querer modificar o mundo, não é querer modificar o outro, porque só há uma pessoa que você pode modificar, você mesmo. A outra pessoa que você deseja modificar, pelo seu exemplo, talvez ela se modifique, ela própria, se o seu exemplo for bom. Mas se você quer modificar o mundo, modifique a si próprio. Imagine aqui nessa assembleia, se todo mundo se modificar para melhor, modificar, digamos, todo mundo aqui agora é um espírito perfeito. Não é puro ainda, viu? Quase. Esse mundo aqui foi modificado. Então, se cada pessoa se melhorar, o mundo, que é feito por individualidades, o que é um coletivo? Um conjunto de individualidades. Então, se nós, enquanto individualidade, nos modificarmos, nos melhorarmos, o coletivo melhora. Gente, não tem jeito, eu tenho umas coisinhas mais para falar aqui, mas eu vou dizer, só me permitam aí, Jorge, algumas frases que eu queria, aquelas eu não disse, mas a senhora pode levar. Me dê. Está aqui também, mas eu vou dizer. Frases que eu quero dizer aqui sobre o amor. São poucas. Darei só aos que precisam. Mas os vossos pomares não dizem assim. Dão para continuar a viver, pois reter é perecer. Todo trabalho é vazio se não tiver amor.
O menor ato de bondade vale mais do que a melhor intenção. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. O amor é a única flor que cresce e floresce, mesmo sem a ajuda das estações. Essas frases estão num livro de 1923. O seu autor foi um filósofo, escritor, poeta, ensaísta, pintor, libanês, radicado nos Estados Unidos. O nome do livro, O Profeta. Seu nome, Khalil Gibran. E eu lhe dei, não tomo não, que eu dou. Agora, tem mais 3 fases, Jorge, para encerrar, viu? Eu nunca cumpri esse horário. Todas as nossas palavras, abro aspas, todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. O Senhor não daria banho num leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho em um leproso. O que eu faço é uma gota no meio do oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Madre Teresa, a de Calcutá. Gente, então, para encerrar, eu vou voltar à pergunta, tema da nossa conversa de hoje. A pergunta que o doutor fez a Jesus, e quando ele pergunta, no final, que enseja a oportunidade de Jesus criar aquela parábola linda do samaritano. De quem vocês, eu, nós, de quem nós estamos sendo o próximo, do próximo caído na nossa estrada da vida? Não precisam responder. Só procuremos, não desperdicemos a oportunidade quando ela surgir. E Deus, por generosidade, sempre põe a oportunidade para ver a nossa capacidade, como é que nós estamos na evolução moral e espiritual. Então, sempre que surgir a oportunidade, não tergiverse. Seja o próximo do próximo caído diante de você. Que Jesus abençoe a todos, inunde os vossos corações com esse amor ágape, que ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, que esse amor seja com todos, que Deus abençoe a todos, perdoe-me já o excesso, e até uma próxima oportunidade. Muita paz.